Placa oclusal, trazendo mais uma atualidade para vocês, a placa oclusal ela não é miorrelaxante, porque ela não tem efeito de relaxar músculo, ela tem efeito de diminuir a atividade muscular. Atenção, relaxar músculo não é a mesma coisa que diminuir a atividade muscular. O que a placa faz? Diminui a atividade muscular. Para sempre? Não é para sempre, é passageiro e a gente vai abordar essa reflexão agora com esse estudo aqui. Esse estudo aqui é um brilhante estudo da professora Ambra Michelotti, que é uma professora da Universidade de Nápoles, na Itália. Já tive a honra de trabalhar com ela, hoje eu escrevo alguns trabalhos, faço pesquisas com ela e já tive a honra de conhecê-la pessoalmente também uma vez no Brasil. É uma querida, super acessível. A professora Ambra Michelotti trabalha muito com isso, com ortodontia. Vários trabalhos que a gente vai ler aí de ortodontia e DTM estão encabeçados pela professora Ambra Michelotti, tá? A professora aqui, ó, Ambra Michelotti. E esse estudo foi muito legal. Quem é meu aluno, ou quem não, ou quem assistiu uma aula minha recentemente, eu falei desse estudo e eu vou lembrar para vocês aqui. O que esse estudo fez? Ele buscou saber se qualquer coisa que eu mexer na oclusão, né, eu causar uma interferência oclusal, será que isso aumenta a atividade muscular? Será que isso leva a uma DTM? Isso é uma dúvida muito comum. Será que se eu botar um aparelho ortodôntico e mexer na oclusão do meu paciente, esse paciente vai ter mais DTM? Será que se eu botar ali a placa oclusal e eu mexer na oclusão, na propriocepção, esse meu paciente vai ter mais DTM ou dor, ou mais dor? Esse estudo buscou avaliar isso. E esse estudo pegou 11 mulheres sem dor, sem doença periodontal, sem prótese, sem tratamento ortodôntico, sem bruxismo, saudável, sem perda dental, que não fumavam, não roíam unha e não mascavam chicletes. Eu sempre falo para os meus alunos, são 11 freiras lá do Tibete, porque é o único momento que você vai encontrar essas 11 mulheres que não tem nada, são somente as 11 freiras do Tibete que tem essa condição. Brincadeiras à parte, mas essa foi uma pesquisa para mostrar pacientes super saudáveis que não tem nada, né? Não são pacientes já com história de dor, não tem nada para avaliar interferências oclusais. Então são as 11 freiras do Tibete. Nessas mulheres, elas foram colocadas uma placa de ouro de 0,25 milímetro na oclusal do molar e também na vestibular do primeiro molar inferior, e essas mulheres foram acompanhadas por um tempo. Essas mulheres foi avaliado a atividade muscular através de um eletromiografia, foi avaliado dor de cabeça, dor muscular, estresse e desconforto muscular através de uma escala analógica visual, que é uma linha de 0 a 10, representando a intensidade da dor, do desconforto, do estresse. No início da linha é 0, não tem nenhum desconforto, e 10, pior dor possível, pior dor muscular possível, pior dor de cabeça possível, pior estresse possível, pior desconforto oclusal possível. Então isso é uma escala analógica visual. E foi avaliado a presença de DTM através de um questionário validado, que é o questionário do RDC, tá? Meus alunos sabem muito bem o que são esse RDC aí. E a pergunta: interferências oclusais podem aumentar a atividade muscular e levar a uma DTM? Essa pergunta foi rejeitada. Não é isso que acontece. Na verdade, as interferências oclusais experimentais, elas diminuem o número de atividade muscular. Olha só, comparável com o mesmo estudo anterior do Oxon. Vamos analisar isso aí separada? Vamos analisar isso aí. Não, a interferência oclusal não causou dor muscular, de cabeça ou estresse. Mas André, por que tudo isso? Por que isso acontece? E esse estudo é muito legal de ler, porque as reflexões que ele faz levam a gente a outro patamar, a pensar fora da placa oclusal. Olha só, esse estudo mostrou através da eletromiografia que a interferência oclusal, ela diminui a atividade muscular por um mecanismo chamado de comportamento de proteção. Então o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele é muito mais inteligente do que a gente imagina. Então vamos lá, pensa que eu peguei e botei uma interferência oclusal lá no meu molar.
é um negócio estranho, né? É um negócio que vai mudar a minha percepção na boca, a minha propriocepção. Então, o meu cérebro, que é muito inteligente, ele vai mandar uma mensagem lá para o meu músculo para o quê? Aperta isso aí, quebra, faz força. Não, não quer. O corpo quer sossego. Então, o cérebro vai mandar uma mensagem lá para o meu músculo dizendo o quê? Não relaxa. Calma, diminui essa atividade aí, diminui a atividade muscular, porque tem um objeto estranho ali, tem uma coisa estranha acontecendo na boca. Então, por um mecanismo de comportamento de proteção do nosso corpo, o nosso cérebro manda uma mensagem para o nosso músculo, para esse músculo diminuir a atividade muscular. Então é por isso que esse estudo mostrou que a interferência oclusal causa uma diminuição da atividade muscular. Só que aqui a gente extrapola para tudo. Tudo que a gente mexe na propriocepção do meu paciente ativa esse mecanismo de proteção. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar um aparelho no meu paciente, eu vou mexer a oclusão, eu vou mexer a propriocepção. Se eu fizer um ajuste oclusal no dente do meu paciente, eu vou alterar a propriocepção. E vai ter uma diminuição da atividade muscular, o que, nesses casos, alguns pacientes podem melhorar a dor. Só que lembra que eu falei lá no começo? Ajuste oclusal e ortodontia, isso é irreversível. Uma vez feita, não volta atrás. Seria ideal se eu fizesse isso uma vez e estaria bem, o paciente estaria livre de dor para o resto da vida. Mas isso não acontece por causa de um outro mecanismo discutido aqui nesse artigo, que é o mecanismo aqui de baixo, que é a tal da adaptação neuromuscular, que acontece nos ajustes oclusais, no tratamento de ortodontia e também nas placas oclusais, e aqui nesse exemplo foi com as interferências oclusais. Olha que interessante essa reflexão. Adaptação neuromuscular. Tá? Atenção nesse momento. Atenção que é muito importante, não perde a linha do raciocínio. Fica comigo aqui. Ó, vamos lá. A propriocepção, alterações no dente, na propriocepção, faz o meu cérebro ligar um mecanismo de proteção que faz o músculo diminuir a atividade muscular. Perfeito. Só que o meu cérebro também tem algo chamado de adaptação neuromuscular. Olha aqui embaixo, a adaptação neuromuscular. Essa adaptação neuromuscular diz o quê? Que depois de um tempo, mesmo eu tendo alterado a propriocepção, o meu cérebro se adapta. Ele tem essa adaptação, ele se familiariza com essa nova posição. Então, se eu coloquei uma interferência oclusal, depois de uns 15 dias a mais ou menos um mês, eu vou me adaptar a ela. E esse efeito de diminuir a atividade muscular, ele para de fazer efeito, ele para de ter esse efeito. E o músculo volta a ser ativado, a ser contraído, se eu não trato esse músculo. Aí duas reflexões importantes agora. Primeiro, imagina o caso onde eu pego e ajusto a oclusão desse dente. Beleza, ajustou, diminuiu a atividade muscular, o paciente teve uma melhora ali. Passou 15 dias, um mês, o paciente já se adaptou àquela oclusão nova ali. E aí o paciente volta com dor. Depois de 15 dias, um mês, ele volta com dor. Você vai fazer o quê? Ajustar a oclusão de novo? Não. Apesar de ter muito dentista que faz isso e tá errado. Não. Porque você está fazendo um tratamento ali irreversível, está desgastando o dente e está errado. Agora imagina um outro caso. Chegou o paciente com dor, eu coloquei um aparelho ortodôntico, deu uma melhorada ali porque mexi na oclusão, mexi na propriocepção, ativei mecanismo de proteção. Tirei o aparelho, o paciente, se eu não tratar a musculatura, ele vai voltar com dor depois de 15 dias, um mês que você terminou o tratamento ortodôntico. E aí ele vai te culpar. Como assim eu fiquei 1 ano usando aparelho ortodôntico e agora eu tô com dor? E com razão, porque você não tratou a dor desse seu paciente. Você não tratou a musculatura, a ATM desse seu paciente. Você apenas ativou um comportamento de proteção do cérebro que ele, logo depois de 15 dias a 30 dias, ele se adapta novamente. Então, por que a gente não faz ajuste oclusal, não faz tratamento ortodôntico e faz, nesse caso, uma placa oclusal? Porque a placa oclusal, gente, é reversível, eu posso ajustar quantas vezes eu quiser. Se eu quiser ajustar a cada 15 dias, eu ajusto e não tem problema, é resina, eu coloco de novo depois.
Não tem problema nenhum, é material descartável. E aí, quem é meu aluno que pensa além, meu aluno é aluno inteligente, meu aluno não é que fica aí repetindo padrão. Meu aluno pensa antes de executar. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma placa oclusal com o objetivo de quê? Tem 3 mecanismos, já vou falar, mas um deles é alterar a propriocepção. Alterando a propriocepção, eu diminuo a atividade muscular. Beleza? Beleza.